tua glória se faz presente. 2 Coríntios, capítulo 4, abra suas Bíblias, para que nós possamos acompanhar juntos o que Deus tem para nós. Amém? Diga assim para o seu irmão: você tem uma chamada. E esse ministério, essa chamada é o ministério que Deus deu na tua mão. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não pergunta para o seu irmão: você algum dia ficou desanimado? Teve algum dia que você ficou desanimado? Hein, amados? Já teve dia que você ficou desanimado? Quem já ficou desanimado? A palavra de Deus hoje nos fala para nós não desanimarmos. Amém? Por que nós não podemos desanimar? Qual a razão de Deus nos alertar e dizer: ó, não desanime? Sabe por quê? Porque a vitória Ele já te deu. Ele já te deu a vitória. Então não desanime. Amém? Porque a vitória é tua, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Amém? O que é procedimentos secretos e vergonhosos? A Bíblia de vocês deve estar diferente, né? Então a Bíblia de vocês deve estar com uma tradução um pouquinho diferente, né? Então, como é que está aí? Antes rejeitemos as coisas vergonhosas que se ocultam, ou seja, tudo aquilo que está oculto. Muitas vezes são coisas vergonhosas. Amém? Coisas que nós temos vergonha de dizer. Amém, irmãos? Porque às vezes as pessoas acham assim: não, eu fiz tal coisa, mas ninguém sabe. E ai, meu Deus, se alguém souber. Meu Deus, se isso cair na boca de alguém, o que eu fiz, será uma vergonha. Amém, irmãos? Então essas coisas que são vergonhosas e que ficam escondidas, vai chegar um dia, diga assim para o seu irmão, vai chegar um dia que a verdade vem. Então é melhor o que? Eu confessar a Deus e dizer a Deus: Senhor, olha, eu fiz tal coisa, estou arrependido, não quero mais isso para a minha vida, eu quero estar longe disso, eu não quero isso mais. E rejeitar isso da sua vida. Amém, amados? Rejeita tudo que é errado. Rejeita. Não traga para dentro da tua vida, porque olha, os caminhos tortuosos geram filhos. Diga assim para o seu irmão: todos os caminhos tortuosos geram filhos. E os filhos que esse caminho tortuoso gera, irmãos, você vai ter que cuidar dele. O filho do pecado, você vai ter que cuidar dele. Você vai ter que dar conta. Amém? Você já viu, por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela trai a esposa. A esposa não sabe, ninguém sabe. Mas aqui não rende. Não rende? Eita nós, como rende aquele negócio? E lá fica na sua cabeça. Quando você vê a pessoa, quando você
toca o telefone, você já fica desesperado. Por quê? Não pode ser agora, pode estourar tudo agora. E aí então, você não tem paz, você não tem tranquilidade. E a pessoa que não vive tranquila, ela vive sempre um problema, né? Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. O que é torcer a palavra de Deus, irmãos? Muitas pessoas, às vezes para se justificar de determinada situação, usam até a palavra de Deus para se justificar. Só que pegam versículos isolados da palavra, e aí faz daquele versículo uma heresia. Por quê? Porque ele pegou um versículo isolado para se justificar. Amém? Mas a Bíblia diz isso, né? A Bíblia fala assim, e aí ele começa a entrar pelo caminho de um erro, querendo buscar justificativa. E como que ele busca justificativa? Torcendo a palavra para o seu próprio engano. Pedro, ele escreveu e disse assim: olha, Paulo escreveu palavras difíceis de se entender, e que homens intolos, inconstantes, as torcem para a sua própria perdição. Pedro escreveu isso, dizendo que há pessoas que pegam as palavras de Paulo e torcem elas, ou seja, quer dar um outro sentido na palavra, e aí acabam se perdendo, porque na palavra de Deus não se acrescenta e nem se diminui. Amém? Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Ou seja, olha para o seu irmão e fala assim: anda só com a verdade, ainda que esta verdade venha te trazer danos. Mas olha, só anda com a verdade. Por que só anda com a verdade? Porque o próprio Jesus diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Se Jesus é a verdade, não é bom andar com ele? Irmãos? Então toda vez que você não anda com a verdade, você anda com quem? Com o diabo. Por que com o diabo? Porque ele é o pai da mentira. Então quando você anda com a mentira, você anda com o diabo. Quando você anda com a verdade, você anda com Jesus. Quem quer andar com a verdade? Anda com a verdade. Faz dela a tua morada. Amém, irmãos? Vocês vejam, por exemplo, o seguinte: quantos pais tem aqui? Levanta a mão, os pais. Imagine, por exemplo, seu filho ou sua filha chegando em você falando assim: pai, mãe, eu estava correndo na sala e derrubei aquele vaso seu e quebrei tudo. O que o pai vai fazer? Vai bater? Se bater, vai estar educando o seu filho para mentira. Aí você tem que pegar o seu filho, dar um beijo nele e falar assim: parabéns, meu filho, porque você disse a verdade. O vaso, compra outro. Vocês entenderam? Agora se não foi eu não. Não? Mas só você estava na sala brincando. Não foi eu não. E aí? É melhor assim? Anda com a verdade. Ensina teus filhos a andar com a verdade. Amém? E mostra para eles que a verdade não tem castigo.
A mentira tem castigo, a verdade não tem castigo. Lembra? Então anda com a verdade, mora com a verdade, viva na verdade. Vamos lá. Mas se o nosso evangelho está encoberto, ou seja, se a gente quer mascarar o evangelho, quer dar uma outra cara para ele, o que acontece? Para os que estão perecendo é que está encoberto. Ou seja, quando eu estou, por exemplo, passando situações, ou perecendo, ou tendo dificuldades, eu não estou compreendendo e não estou entendendo o que o Evangelho pode fazer na minha vida. Às vezes eu não entendo o que é que Deus pode. Irmãos, primeiro, quantos aqui já usaram uma frase assim: ah, se Deus me abençoar, eu vou fazer isso? Quantos já fizeram isso? Levanta a mão, você não precisa orar mais assim. Por que não? Porque Ele já te abençoou com todas as bênçãos celestiais. Então não é se Deus já abençoou. Então as bênçãos de Deus já são suas. Amém, irmãos? Mas pastor, então o que está faltando? Olha para o seu irmão e diga assim: crer. Só crer. O que o Senhor diz para os seus discípulos? Se creres, farás obras maiores do que aquelas que eu faço. Você já imaginou? Hein? Já imaginou isso? Olha, se você crer, só crer, mais nada, você vai fazer obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Só pelo fato de crer que Jesus pode fazer. Não sou eu que faço, é Jesus. Nenhum de nós aqui tem o poder de fazer nada, mas é Jesus que tem. E quando nós compreendemos que não somos nós, e que nós somente trazemos à existência o que não existe, amém? Quando nós cremos, nós trazemos à existência o que não existe. Então o irmão William está doente, então Deus, Elias, eu sempre falo William, não sei, né? Um dia eu chego lá, né? Então eu oro a Deus, Deus abençoa o irmão Elias, cura ele, Senhor. Eu tenho poder de cura? Irmãos, se cada um de nós aqui tivéssemos poder de cura, sabe onde que a gente ia? Ia andar nas UTIs, nos hospitais. Levanta, levanta. Ia causar uma revolução. Ia ou não ia? Ia causar uma revolução. Mas o poder de cura não é nosso, é do Senhor. Agora, se você crer verdadeiramente, você decreta na vida da pessoa e ela vai se curar. Você entendeu? É trazer a existência. Agora, como que uma pessoa é curada? Existem duas formas da pessoa ser curada. Aquele que crê, ele é curado rapidamente. E aqueles que ainda estão meio assim, é um processual. Então Deus vai dando melhora, Deus vai melhorando, né? Porque eu não sei se vocês já oraram por alguém. Eu já orei por uma pessoa que acabei de orar por ela e falei assim: ah, pastor, é só tomar um melhoral que melhora. Então tá bom, sua fé está no melhoral, vai só no melhoral, tá certo? Então a pessoa não crê na cura provinda do céu, ela crê na cura provinda do melhoral. Então não vai, você pode orar o dia inteiro, você pode clamar o dia todo, a noite toda,
que não vai dar. Por que não vai dar? Porque a fé dela é outra. Tem pessoas que, pastor, se eu fizer uma campanha, eu vou curar, vou ser curado. Se eu for para o monte, eu vou ser curado. Se eu fizer dessa forma, eu vou ser curado. Se eu der um pulinho, eu vou ser curado. É com a fé. Quando Jesus curava as pessoas, ele diz: vai, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé. Em outro lugar, Jesus falava assim: vendo ele que aquela mulher tinha fé para ser curada, e pôs a mão, e aquela mulher foi curada. Então, amados, tudo é dirigido pela fé. Tens fé? Quem tem fé? Então, às vezes as pessoas não entendem, e aí para elas o Evangelho está em coberto. Próximo versículo. O Deus desta era cegou o entendimento dos... O que significa isso? Quem é o Deus dessa era? A Bíblia de vocês deve ter uma tradução diferente, né? O Deus desse século, né, cegou o entendimento para que eles não entendam. Como que é esse? Quem é esse Deus desse século? É o próprio mundo, é as próprias coisas que estão à nossa volta, né? Eu não acredito nisso, eu não creio nisso, eu acho que isso aí é tudo besteira. Deus, já pensou Deus ficar se preocupando com esse, com aquele outro? Já ouviram um comentário assim? Deus tem mais o que fazer. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus se preocupa com as coisas mais simples da tua vida. Deus se preocupa com as coisas mais simples. Coisas que você, por exemplo, faz não vou nem pedir, não vou nem falar com Deus sobre isso. E é nisso que Deus te ajude. Sabe por quê? Para você ver que Deus cuida de você nos detalhes. Se Ele cuida de você nos detalhes, você imagina as coisas grandes. Ele cuida de você. Amados, mas o Deus desse século, Ele trouxe o que para esse povo? Uma cegueira, para que as pessoas não consigam entender o que Deus pode fazer na vida deles. O Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ou seja, Deus está dizendo assim: fala comigo que eu vou te mostrar coisas tremendas. Eu vou fazer você entender os meus propósitos, as minhas vontades, os meus desejos. Claro, fala comigo. Qual é a sua dúvida? Qual é o seu problema? Qual é a sua situação? Aonde você tem a dificuldade? Aonde você tem problemas para ser resolvidos? Ele está aí prontinho para te ajudar. Prontinho. Às vezes, amados, o que acontece? Às vezes nós temos um problema, aí nós pegamos, comentamos esse problema com um amigo, comentamos esse problema com um amigo, comentamos esse problema no trabalho, comentamos esse problema em vários lugares, mas não dobramos o joelho e dizemos: Deus, eu estou no problema. O amigo da escola não vai resolver o teu problema. O amigo do trabalho não vai resolver o teu problema. Quem vai resolver o seu problema? Deus. Pastor, mas que tipo de
problema Deus resolve? Olha para o seu irmão e fala assim: todos. De tudo que pedires em oração, crendo, tudo, diga aí para o seu irmão, tudo, sem nada, sem exceção. Amém, irmãos? Sem exceção, tudo que pedires em oração, crendo, recebe. É tudo. Então o que acontece? O Deus desse século cegou o entendimento para quê? Para que as pessoas não sejam abençoadas. Então a pessoa recorre lá no médico, recorre lá no amigo, recorre no outro e deixa Deus de lado, sendo que é Ele que resolve. Vocês já viram, por exemplo, que existem determinadas pessoas que vão nos médicos e faz tratamento, e vai no médico, até o médico dizer assim: olha, você não tem mais jeito, só Deus agora. Aí a pessoa vai para Deus. Aí a pessoa vai para Deus, mas não podia ter ido para Deus logo antes, logo no comecinho? Podia ou não? Podia. Porque aí não ia ouvir só Deus resolve. Você já sabia que só Deus resolve. Pastor, eu estou com uma gripe, só Deus resolve. Pastor, eu estou com um câncer, só Deus resolve. Porque para Deus, diga assim, para Deus, tanto faz uma gripe como um câncer. Mesma coisa. Então ele cegou o entendimento dos, ou seja, quem é descrente é aquele que não crê. Amém? Para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Ou seja, para que Deus não faça milagres na tua vida. Então o entendimento das pessoas ficou apagado. E aí Deus faz isso. Deus faz. Vamos lá, versículo seguinte: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo, ou amor de Jesus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, ou seja, é aquilo que eu falei, não somos nós que fazemos. Amém, irmãos? Muitas vezes a gente vê a pessoa falar: vem aqui que eu vou orar por você e você vai ser curado. Amém? Mas por que só pode ser eu orando? Você pode orar. Não é eu que curo, não é você que cura, é o outro que cura. Então, nós invocando o nome do Senhor, e aí o que diz a palavra? E porão a mão sobre os ele não está escrito lá: e o pastor colocará a mão sobre os enfermos, ó, o presbítero colocará a mão sobre os enfermos, ó, o diácono colocará a mão sobre os enfermos, ó, o líder de célula vai colocar a mão sobre os enfermos. Não está escrito isso. Está escrito: e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Levante a sua mão. Na tua mão há poder de cura. Aleluia. Creio. Na sua mão há poder de cura, há poder de bênção. Glória. Quando alguém chegar enfermo perto de você, eu digo assim para você: não precisa oferecer oração não, porque oração é ouro. E quem tem ouro não fica oferecendo. Oh, você quer ouro? Você quer ouro? Você quer ouro? Ninguém aqui é Silvio Santos, né? Ninguém aqui, né? Então, não tem essa de ficar oferecendo. Não joguei pérolas. Amém, irmãos? Já teve pessoas
pessoas, eu fui orar, e antigamente eu fazia isso. Você quer que eu ore por você? A pessoa estava lá, estou com dor de cabelo, quer que eu ore por você? Ora. Como se dissesse assim, né? Pode fazer. O que eu estava fazendo? Lançando pérolas, coisas preciosas aos porcos. Ela não estava dando a menor importância e o menor valor para aquilo que Deus podia fazer na vida. Agora, gostoso é quando a pessoa fala assim: eu estou com uma dor de cabeça, ora por mim. Ora por mim. Aí a gente põe a mão e Deus abençoe. Outro dia eu cheguei no posto de gasolina e a menina veio assim e falou assim: ai, eu não aguento de dor de cabeça. Eu falei assim: você crê que Jesus pode te curar? Ele falou: eu creio, eu acho que eu creio. Eu falei: então procura a sua dor de cabeça. Sumiu. O que você fez? Eu falei: eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu só perguntei se você crê. O que diz a Bíblia? Se crês, crerás na palavra de Deus. Aleluia. Então, quando nós temos a palavra de Deus na nossa vida, é o que está escrito ali: e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Agora, toda vez que eu chego lá no posto de gasolina, eu já vejo. Tudo bem? Tá bom. Abriu-se as portas para o Evangelho. Amém? Vamos lá. Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós estávamos em trevas. Quando começamos a conhecer Jesus, a nossa vida começou a brilhar a face do Senhor. Amém? Quantos de vocês assim já teve pessoas que você falou assim: você está diferente, eu vou estar brilhando? O que aconteceu? O que aconteceu com você? Que você mudou? Mas está assim, você está diferente. É o quê? É a iluminação do conhecimento da glória de Deus. A glória do Senhor começa a entrar na tua vida, começa a iluminar a sua vida, e você começa então a brilhar. Começa a ser luz. Marcos 9:42. Aquele que der um copo de água fria para o profeta receberá o galardão de um profeta. Amém? Marcos 9:41. Então todo mundo que me dá um copo d'água recebe o galardão. Amém? Daqui a pouco tem um monte. Minha geladeirinha lá na minha sala lá está abarrotada de água. Os amados aí, ontem ali trouxe 4 caixas. Eita, hã? Não é? Foi 4? 4 caixas de água. Eita, não vai faltar água, pastor. É igual Davi. Davi estava na guerra e ele disse assim: ah, quem me dera beber um gole de água naquela fonte que está aí no Betel, né? Aí os soldados que estavam guerreando com ele ouviram, atravessaram o arraial dos inimigos, foram até lá na fonte, cataram água, atravessaram os inimigos de novo e falaram: está aqui, Davi, a água.
foi meu Deus. Eu não sou digno de beber essa água. Ele pegou aquela água e ofereceu para Deus. Porque foi uma água que poderia ter custado o quê? A vida daqueles servos. Então é bênção. Não chega tanto, né? Vamos lá. Temos, porém, esse tesouro em vasos. Temos esse tesouro em vasos. Por que vaso de barro? Por que não vaso de ouro, vaso de prata? Por que Deus colocou esse tesouro do conhecimento em vasos de barro? Para quê? Olha lá. Para que a excelência do poder seja de Deus e não. Então, amados, vejam. Quantos aqui têm dons espirituais? Levanta a mão, quem tem dons. Amém. O Senhor colocou esse dom em vaso de barro. Por quê? Para que a gente não fique, eu sou um profeta, eu sou o bambambam, eu sou isso aqui, eu sou aquilo ali. Olha para o seu irmão e fala assim: é Deus que é. É Deus que é a tua vida. E por isso nós devemos já ser alegres, porque Deus é da minha vida. Então eu sou alegre, porque Deus me escolheu para fazer parte do seu reino. Amém, amados? Então eu sou o que? Precioso aos olhos de Deus. Amém? Ainda que seja vaso de barro, porque o vaso de barro é fácil quebrar. E se Deus precisar mandar a gente moler de novo, a gente vai, não é? Vai lá, meu filho, vai lá moler, vou te quebrar de novo, fazer de novo, amassar, entendeu? Fazer massa de novo de você, para você entender que eu faço do jeito que eu quero. Amém? Vamos lá. Versículo 8. Em tudo somos, mas não. Irmãos, olha, presta atenção. Nós podemos sofrer as tribulações, mas a angústia vem do inferno. Diga assim para o Senhor: a angústia vem do inferno. A tribulação é bênção. Aí os irmãos falam: ó, pastor, o que é isso? Tribulação é bênção? É tribulação nos ensina. Viu? É a tribulação que produz paciência, perseverança, a esperança e a fé. Então, sem tribulação, você não vai ter paciência, não vai ter perseverança, não vai ter paciência, não vai ter esperança, não vai ter fé. Então, é bom. Ela precisa acontecer na nossa vida. Amém? Perplexos, mas não. Irmãos, você pode ouvir tudo o que for, tá certo? Você pode ouvir, ó, o governo vai fazer tal lei agora e vai acabar com tal coisa. Você fala: meu Deus, estou perplexo com essa lei, vai causar um monte de coisa, mas eu não posso estar o quê? Desesperado. E agora o que vai ser de mim? O que eu vou fazer agora? Se o governo fizer isso, eu estou perdido. Isso é para quem é desesperado. Quem é desesperado não crê na proteção do Pai. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus muda até lei por tua causa.
É só orar. Não precisa ir na rua quebrar porta de banco. Não precisa colocar máscara no rosto para ninguém saber quem é você. E você começar lá a chutar e depredar e quebrar ônibus, quebrar não sei o que. Não precisa nada disso. Amém, irmãos? Não precisa. Dobra o teu joelho e conta para Deus o que você precisa. Diz para o Senhor o que você precisa. E Ele vai prover a tua vida. Deus é provedor, Jeová Jireh, Deus da providência. Vamos lá. Perseguidos, mas não abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Amém? Ou seja, irmão, olha, eu costumo, por exemplo, dizer muito isso. Aquilo que Deus me deu, ninguém tira. Vocês entenderam isso? Se Deus te deu uma posição, ninguém tira essa posição. Ninguém. Pode vir o mais poderoso para te querer tirar a tua posição, que não tira. Veja o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam pregando, foram lá, pegaram eles, chicotearam, falaram para eles: não pregue mais sobre esse homem. Não é isso? Não pregue mais. Botaram ele lá na jaula, lá no interior da cadeia, quer dizer, no lugar mais profundo, que não tinha jeito dele sair. Mas não tiraram, não conseguiram tirar aquilo que Deus tinha dado para eles, porque foi Deus que deu. E eles começaram a cantar. E aí o que aconteceu? A cadeia abriu, o carcereiro se converteu, se batizou, a casa dele se converteu. Que coisa, né? Por quê? Porque aquilo que Deus deu para Paulo, aquilo que Deus deu para Silas, ninguém tirou. Amém, irmãos? E Paulo passou por muitas coisas. Quiseram tirar, o maligno quis tirar a vida de Paulo por muitas vezes, por naufrágio. Depois que naufragou, ainda chegou lá na ilha, né? Chegou na ilha lá, fizeram uma fogueira. Paulo foi catar lenha para colocar na fogueira. Daqui a pouco uma víbora mordeu a mão dele. Ele só olhou para ela, deu uma balançadinha lá na fogueira lá. A víbora caiu, os homens ficavam olhando e falando assim: pronto, esse homem se livrou do naufrágio para morrer aqui na praia. Uma víbora mordeu. Esse cara vai morrer na praia, né? Não é que dizem todo mundo, vai morrer na praia. Nadou e morrer na praia. E Paulo olhou e falou: meu, Deus já falou comigo. Irmãos, Deus já falou comigo. Deus falou que eu vou lá para Roma, que eu preciso ir para Roma. Pode vir o que for, naufrágio, vento, o que for, cobra, serpente, pode ver o que for, eu vou para Roma. Deus falou que eu vou para Roma. Então, quem tem promessa aqui? Levanta a mão. Quem Deus já fez promessa? Se Deus já fez promessa na tua vida, irmãos, não importa o que vai acontecendo ao longo da tua vida, não importa o que está acontecendo, você vai receber as promessas de Deus na tua vida. A promessa de Deus, você tem que ter esse foco, é firme na tua vida. Vamos lá.
pois nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. O que é isso? Muitas vezes nós vamos sofrer na nossa carne mortal alguma coisa, mas mesmo que nós soframos na nossa carne mortal alguma coisa, glorifiquem ao Senhor Jesus. O que diz a palavra? Em tudo dai graças. Em tudo dai graça. Ou seja, não importa qual seja o teu momento, dai graça a Deus, glorifique ao Senhor, cante. Amém, irmãos? Está difícil? Canta. Está mais difícil ainda? Ore. Busque a presença de Deus, porque Ele é a solução de todas as coisas. Vamos lá. De modo que em nós opera, mas em vós a vida. Jesus, ele disse: eu vim para que vos tenham vida, e a tenham em abundância. Todo aquele que tem Jesus tem vida. Amém, irmãos? Todo aquele que crê em Jesus, bom, pode o sujeito falar qualquer coisa. Davi, ele dizia assim: ainda que o mar se levante, ainda que as coisas todas aconteçam, eu continuarei confiando em ti. Eu vou continuar confiando, eu vou continuar sabendo que é o Senhor que faz tudo. Amém? Vamos lá. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Vamos lá. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará a nós com Jesus e nos apresentará convosco. Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Paulo, ele orou a Deus e disse: Deus, afasta de mim esse espinho. A Bíblia não diz que espinho era esse, que tipo de espinho era esse, mas o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo depois disse: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. E quando eu penso que eu estou forte, aí eu estou fraco. Sabe o que significa isso? Que muitas vezes aquele que se incha, ele acha que pode, então ele esquece de buscar a Deus para fazer as coisas. É como, por exemplo, um sujeito que tem dinheiro no bolso e fala: ó, eu vou comprar tal coisa. Vocês já viram isso? O sujeito que tem dinheiro, ele enche o peito e fala assim: eu vou comprar o ano que vem, vou comprar um carro, ou vou na concessionária tirar um carro, certo? Ele enche o peito para falar, né? Agora o que não tem? O que não tem para comprar o carro, como é que faz? Deus, eu queria tanto. Senhor, eu desejo tanto, Pai, ter um carro zero. Então ele se sente o que, irmãos? Impotente. Ele vê aquele objeto, ele vê aquilo que ele gostaria, mas ele fala assim: eu não tenho, eu sou impotente para chegar lá. Só que o Senhor disse o quê? E tudo que pedires em oração crendo. Vocês estão entendendo isso? Agora, quando o sujeito tem dinheiro no bolso,
ele vai lá orar a Deus? Ele vai orar e falar: Deus, eu queria tanto aquele carro, concede ele para mim. Por isso que muita gente fala: ó, meu Deus está aqui, Deus está aqui, se não é eu trabalhando não, quero ver. Esquece que se Deus tirar a saúde dele, ele não trabalha. É como aquele homem que fez uma plantação, colheu muito e disse: vou aumentar os meus celeiros, vou colocar tudo lá. E depois ele chegou lá e disse: ó, minha alma, come, bebe e folga, porque agora tu tens muito aqui, ó, para gastar, né? Tem agora bastante. E o que o Senhor falou? Louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. E aí? E aí? Não adiantou nada, irmãos. Não adiantou nada. Então, quando nós temos Deus na nossa vida, quando nós buscamos ao Senhor, olha, é aqui: pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Deus, Ele pode te dar tudo. Diga assim para o seu irmão: Deus pode te dar tudo, desde que o teu coração não fique lá, porque aonde estiver o teu coração, ali estará a proteção. O teu coração precisa estar em Deus. Vamos lá. Por isso não, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tem que estar renovado. Olha para o seu irmão e fala assim: como é que você levanta de manhã? Você levanta respirando ou levanta glorificando? Amém? Vamos lá, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória. Vocês estão vendo? As tribulações que a gente passa, os momentos difíceis que a gente passa, é para a gente fazer um negócio. O Senhor ele coloca que ele deixou o deserto, ele permitiu que o povo passasse 40 anos no deserto, para saber, sabe o quê? Para se manifestar o que estava no coração do homem, para ver o que o homem ia fazer. E o que o homem lá no deserto fez? O que o homem no deserto fez? Murmurou, reclamou, injuriou, preferiu morrer. Por que trouxe nós aqui para o deserto? Por que não já nos deixou morrer lá no Egito? Será que no Egito já não tinha cana, não tinha comida, não tinha carne? Ah, que saudade dos pepinos! Ai, que saudade daqueles temperos lá do Egito! Me fez sair de lá para vir aqui. E olha, todo dia Deus derramava maná. Vocês imaginam? O maná era como se fosse um algodão doce. Vocês podem entender? Como se fosse um algodão doce. Pegava lá, rapava,
né? Punha na boca, docinho, tinha gosto de mel, né? Coisa boa. E o povo reclamando. Ah, eu estou com vontade de comer carne, eu quero carne. Dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: como é que você é na tua casa? Ovo de novo? Pelo amor de Deus, não aguento mais comer ovo. Irmãos, tem gente que reclama, é porque não sabe fazer ovo de várias formas. Viu? Se vocês soubessem quantas receitas tem de ovo, isso, vocês iam falar assim: olha, não dá para repetir uma vez no ovo, né? Um dia você faz ovo frito, no outro dia você faz mexido, no outro dia você faz cozido, né? No outro dia você faz omelete. Não, não. Aí depois tem um outro lá, aí depois você tem um outro lá que é gostoso. Não sei se você já comeu desse jeito, viu? Entendeu? Vou ensinar para vocês. Pega aquelas forminhas de empadinha, sabe aquelas forminhas de empadinha? Unta ela de manteiga lá, de margarina, coloca os ovos lá, põe em banho-maria e deixa cozinhar. A hora que tiver cozido, aí vocês fazem um molho de tomate, entendeu? Faz um molho de tomate assim e joga, desenforma aqueles ovos e joga no molho de tomate. Delícia! Não é não? Não é bom demais? Você já fez isso? Gostoso, né? Eu sei que parece que é ovo pochê, não é ovo pochê? É isso? É ovo pochê, né? Chama. Não sei o nome, mas come, né? É isso aí. Tá certo? Quer ver uma saladinha gostosa de ovo? Cozinha um ovo, 3 salsichas, corta tudo as salsichas e o ovo tudo pequenininho, pega a maionese e mistura tudo numa salada, ó. Ela não gosta de maionese. Delicioso. Ovo com batata, né? Delicioso, cara. Ó, você que reclama, diga para o seu irmão, você que reclama porque come ovo todo dia. Está faltando criatividade. Ovo, ó, fala assim para o seu irmão, ovo, fala assim, ovo é frango in natura. Amém? Tá certo? Ovo é frango in natura. Se você orar a Deus, ele vira frango. Deixa lá quantos dias leva para chocar o ovo? Esse não choca, né? Mas se você deixar lá para chocar, vai virar frango. E hoje, com 15 dias, o frango já está sendo abatido, né? Então, é coisa boa. Não reclama dos ovos, não. Hein? Como dizia um amigo meu, se a vida só te der ovos, faça um omelete. Vamos lá, tem mais? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim, porque sabe o que Deus está falando com isso? Deus está dizendo assim: não tenha cuidado dessa vida, porque tudo que você precisa dessa vida, Deus te dá. Olhai para as aves do céu, elas não têm celeiro, elas não plantam,
Elas não colhem, mas Deus dá alimento. Olha para os livros do campo. Eles não têm alfaiate. Eles não precisam comprar panos, mas Deus veste eles. E nem Salomão na sua glória se vestiu tão bem quanto os livros do campo. Se Deus cuida dos pássaros, e se Deus cuida das flores do campo, que hoje nascem e amanhã morrem, quanto mais de você, que é a menina nos olhos do Senhor. Você é especial para Deus. Saiba que Deus cuida de você. Deus cuida de você.